Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o desejado entre as nações, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que tem em suas mãos o domínio de todas as coisas e que nenhum dos problemas para ele é nada. Ele é o soberano, ele é o médico dos médicos, ele é o Senhor dos senhores. Ele tem a solução para o seu problema ou para os seus problemas. Ele é o resolve tudo. Somente confie no Senhor, se entregue a Ele, dependa dEle, viva a palavra dEle e Ele te abençoará. Lembre-se, hoje é o dia perfeito para recomeçar, para reconstruir, para sonhar, para projetar. Levante-se de onde você caiu. Prepare-se novamente e sinta a presença de Deus em sua vida, porque conosco o Senhor está. Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus te abençoe. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus, no livro de Malaquias, capítulo 1, versículos de número 1 até o versículo de número 3, que nos diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amastes? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Malaquias profetizou cerca de 100 anos após os primeiros exilados terem voltado de Babilônia, e embora os repatriados tivessem de início reagido com zelo à restauração, com o decorrer dos anos, a sua dedicação a Deus foi diminuindo, e por volta do ano 430 a.C., Malaquias brada a sua voz, e alguns dizem que ele censura por sua falta de confiança em Deus, por falta de uma adoração sincera e por desobediência à lei divina. Israel achava-se duvidoso quanto ao amor divino por causa das suas aflições, das suas lutas, da dificuldade de reconstruir. Todo mundo sabe que recomeçar não é nada fácil, principalmente quando é recomeçar quase que do zero, da maneira com que eles foram levados, exilados, e quando vieram, eles voltaram com uma ideia de se firmarem nos caminhos do Senhor. No entanto, com o passar do tempo, eles voltaram ao acomodismo e não fizeram questão de ter zelo e nem cumprir a palavra de Deus. O amor de Deus não havia diminuído por causa das aflições que eles sofriam. O livro de Malaquias, eles acusam Deus diretamente por falta de amor, como se Deus não estivesse ouvindo e nem ajudando. E foi nesta data, provavelmente em 430 a.C., porque às vezes a profecia não tem uma data exata, mas há de analisar
os fatos históricos que indicam ser esta data, tal como os edomitas tinham sido levados do Monte Seir, mas não tinham voltado. E sugere uma data posterior. Depois os exilados tinham voltado, reconstruído o templo e caído no acomodismo, na formalidade, quanto às suas experiências religiosas. O povo havia agora deixado de honrar a Deus. Diz que o filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Estava havendo uma crise religiosa muito grande. Os problemas morais e religiosos eram iguais aos enfrentados por Esdras e Neemias. O povo estava ligado ao materialismo, havia casamento pagãos, gente de fé diferente se casando e trazendo, com certeza, consequências danosas depois, porque em algum momento iria dar problema. Um iria para uma igreja e outro iria para o templo e outro iria adorar os ídolos. Ia dar problema. No Novo Testamento, Paulo chegou a dizer a respeito do jugo desigual nesse aspecto. Essas observações sugerem uma data aproximadamente 430 a.C. Depois de Neemias ter voltado para a Pérsia em 432 a.C., e dá para crer que está relacionado à sua volta, à nova reforma. E aí, quando nós olhamos para esse livro, o conteúdo do livro, a gente vê que o templo havia sido reedificado e que os sacrifícios e as festas achavam-se plenamente restaurados. Havia um conhecimento geral da lei, havia sido reintroduzido por Esdras. Só que a apostasia ocorrera e os sacerdotes e o povo, em aproximadamente 433 a.C., o ambiente espiritual e a negligência contra as leis e contra estas negligências que estavam acontecendo, Malaquias clamava. A situação era um tanto crítica. Havia negligência de cuidar daqueles que precisavam de cuidado. Havia negligência nas contribuições. Havia negligência no casamento, o concerto do casamento era violado, pois os homens judeus divorciavam-se para se casarem com as mulheres pagãs. Olha que esse povo estava em conflito com Deus. Está certo que o casamento não depende só de um, depende dos dois. Há muita gente reclamando dos relacionamentos, mas em algum momento da vida perderam o foco. Às vezes o desgaste emocional recai somente sobre um. A educação dos filhos, a provisão.
a busca pelas coisas de Deus, o incentivo pelas coisas de Deus. Você que é pai, você que é mãe, é preciso entender que esses filhos não devem serem criados mimados sem terem uma noção real da vida. Amanhã eles terão que sair, conquistar os seus próprios horizontes, lidar com suas próprias dificuldades. E se a eles não foram dado o incentivo da educação para lutar, para granjear, para trabalhar, para serem corajosos, para estudar, para melhorar, terão dificuldades, serão eternos dependentes dos pais. São os pais que devem orientá-los. E não há uma política dos filhos estarem bem com o pai porque ele não os educa e não chama a atenção, ou estarem bem com a mãe porque a mãe não importa com o que está acontecendo. Se queremos famílias equilibradas e maduras, ambos precisam colocar-se debaixo da cruz e carregá-la. E olhar as necessidades reais da educação da família. Não é só na época de Malaquias que o divórcio estava em alto, hoje ainda está, e com muita mais facilidade. Porque entre eles, os sacerdotes estavam fazendo isso. Os religiosos, gente que servia no templo, estavam... Não se sabe o contexto real, mas parece que envaideceram e o coração se elevaram para as mulheres mais jovens. E eles deixavam a sua família e deixavam a lei de Deus. É preciso entender que todo relacionamento sofre desgastes. O namoro é uma emoção e o casamento é uma realidade. Sofre desgastes, sofre chateações. Os sonhos às vezes se frustram no meio da jornada. E é preciso ter maturidade como adultos para não ficarem se degladiando porque não conseguiram galgar aquilo que almejavam. É preciso entender, exatamente nesse período, a família enfraqueceu. E eles enfraqueceram, pararam de congregar, pararam de ir ao templo. E os que iam, sabiam e queriam divorciar-se para se casar novamente de qualquer forma. A Bíblia fala sobre o divórcio em Mateus capítulo 19 para a nossa época. Nossa época. As pessoas já casam pensando em largar. Ah, não, se não dá certo, eu volto para a casa do meu pai, para a casa da minha mãe. Ah, eu já tenho minha profissão, eu vou viver a minha própria vida. Você não casa pensando em largar, então não casa. Agora, quando se casa, a mulher precisa ter suas responsabilidades de mulher. É ler Provérbios capítulo 31. A postura de uma mulher de Deus. De guiar a casa, de não deixar os filhos falar palavrão, de não deixar os filhos ser escravos da televisão, dos vídeos, de não deixar os filhos ser escravos dos telefones, do celular, dos tablets, dos programas, de não deixar os filhos serem ou viverem sob a interferência de educação. É analisar essas coisas. Por que isso? Porque acabam ficando mais dentro de casa com os filhos, principalmente em tenridade. O homem traz a provisão, ele quem sai.
Na maioria das vezes, hoje ambos estão trabalhando, mas na maioria das vezes, não entregue a educação dos seus filhos para a babá. Não entregue a educação dos seus filhos para terceiro, vai ter problema. Eles não importam se eles estão nas ruas, se vão começar a praticar ou achar bonito ser usuário, ser um drogado. As famílias estão sendo destruídas. Cabe à mulher olhar isso, cabe ao homem como cabeça, que a palavra diz, e não é machismo, a Bíblia que diz, olhar estas necessidades, corrigir o que for preciso. O amor precisa ser real, o amor não pode ser um amor que seja aquele amor que não veja a realidade. Não pode. Se você fingir que não vê, no futuro você vai sofrer. Por causa de muitas confusões, de desavenças de pai e mãe, na educação dos filhos. Quantos pais hoje estão com seus filhos presos, sofrendo? Nós não criamos filhos para estarem presos. Nós não podemos criar os nossos filhos para serem infratores da lei. Nós não podemos criar filhos para serem usuários, para serem viciados, para serem ladrões, para serem corruptos, para serem infiéis. Não! Deus nos deu uma responsabilidade de ensiná-los a ser honesto no meio de uma geração perversa, inadequada, irreverente, idólatra. Deus quer restaurar a família, mas o divórcio está na moda, como estava na época de Malaquias. No máximo em 3 meses, hoje, dependendo da situação, o divórcio sai. Mateus capítulo 19. Não brinco com essa parte também, porque Deus é muito sério. Versículo 1 até o versículo 10. Não é só casar e largar, tornar casar. A palavra diz que se não for por causa de prostituição, era esta a causa que lá estava sendo dada. Olhemos para a palavra. Havia um esfriamento espiritual generalizado. E agora eles estavam reclamando: Deus não nos ama. E Deus responde para eles no versículo 6: vocês honram o pai às vezes, honram a mãe às vezes, mas não me honram. Não tem temor de mim. Ele é o Senhor dos exércitos. Eles iam para o altar oferecer pão imundo, culto de qualquer forma. O que é pão imundo? É o culto de qualquer forma. É os filhos de qualquer forma. É os pais que aceitam o escândalo, o namoro escandaloso dos filhos. Família. É família, zele pela sua família. O diabo quer destruir. Não facilite as coisas para o diabo entrar na sua casa, matar e roubar e destruir. Você que é mãe, não se faça de cega. Você que é pai, não se faça de cego. Não negocie valores, não negocie a honra da sua casa, da sua família. Você tem que ter uma postura de uma mulher de Deus, de um homem de Deus dentro da sua casa. Você é uma autoridade de Deus para conduzir a sua família. Malaquias escreve num período de rebeliões contra Deus, de alianças quebradas, de votos quebrados. Mas Deus bradou a sua voz e Deus diz: eu amei Jacó. Jacó foi um enganador. Eu aborreci Esaú. Mas Jacó se arrependeu.
E Esaú era irmão de Jacó. Versículo 3: aborreci Esaú, fiz dos seus montes assolação, dei sua herança aos dragões do deserto. Não deixe a sua casa ser assolada. Jacó desprezou as coisas, Esaú desprezou as coisas de Deus, melhor dizendo. Jacó almejou a primogenitura, enquanto Esaú trocou por um prato de lentilha. Como é que está a sua casa? Não responda para mim, olha para cá. Como é que está a sua família? Você que é mãe, você é parcial? Você está fazendo a política de ser amiguinho dos filhos e se tornarem eles contra o pai deles? Ou o pai fazendo a política dos filhos serem amigo deles, inimigo da mãe? Não é de Deus, não tem propósito de Deus nesse negócio. Uma casa dividida, ela não subsiste, ela vai cair. Se a família não estiver forte, não há igreja forte, não há sociedade forte, não há. Reestruture sua casa, seja uma mulher de Deus dentro da sua casa, tenha a autoridade que Deus te deu, saiba falar não na hora certa. Não ensine os seus filhos a mentir, enganar, ludibriar. Dê a eles o caráter da palavra de Deus. Sejam sérios os pais, que sejam sérios as mães, que sejam sérios líderes religiosos, que fiquem proclamando o divórcio como algo normal. Não é normal, senhores. A palavra condena o divórcio. Agora você que é mulher, não é porque você está casada que você tem que deixar as coisas a qualquer custo e seu marido tem que viver com você eternamente. Os dois têm que zelar. Você que é homem da mesma forma. Os dois precisam zelar, precisam acordar as coisas, viverem a palavra, para Deus ter misericórdia e trazer uma geração forte, uma igreja forte. Uma igreja que não seja igreja só na igreja, uma igreja que seja igreja no lar, na família, na sociedade, no trabalho, na faculdade, no colégio. Isso é uma igreja forte. Em qualquer lugar, igreja, testemunho, vida. Não é dar tudo que os filhos querem, é da educação. A educação vale muito mais do que qualquer outra coisa que podemos dar aos nossos filhos, aos nossos entes queridos. Que amemos a palavra, peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Aborreci Esaú. Não deixe o Senhor se aborrecer com você. Não deixe. O Senhor ama. Amei a Jacó. Jacó se quebrantou. O Senhor ama. Não deixe o Senhor se aborrecer com você. O Senhor ama. Ele é amor e justiça. Oh, meu Deus. É muito semelhante, Senhor, à época de Malaquias. O divórcio está na moda. Os filhos e os pais estão sendo destruídos. Os lares. A tristeza tem invadido. Quantos pais estão chorando hoje? A ausência do filho, o assassinato do filho. Quantos Davi? Quantos Daniel, quantos Abraão, quantos Jacó, quantos Pedros, Tiagos e Joãos estão presos. Oh, Senhor Deus, não nos deixa ser omissos na educação. Não nos deixa fazermos de conta que não estamos vendo, Senhor. Meu Deus, desperta a igreja do Senhor. Desperta as famílias, desperta esta nação, ó Deus, repreende tudo que é mal, repreende tudo que é falso, repreende tudo que é negligência, Senhor.
Levanta líderes religiosos que proclamem a palavra, líderes que levem a mensagem, profetas que preguem a palavra, que não fiquem inventando modas, Senhor, revelações fora da Bíblia, meu Deus. Abençoamos estas casas, em nome de Jesus, abençoamos estas famílias, em nome de Jesus, proclamamos a bênção, o milagre, a cura e a libertação do Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós abençoamos esta família, Senhor, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Não seja só um frequentador do templo religioso. Vive a palavra, ama a palavra. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.